Muito obrigado, Sr. Procurador-Geral da República de São Tomé e Príncipe, Dr. Kelf, pelas suas palavras. Eu, antes de mais, de uma forma muito rápida, gostaria de cumprimentar o Sr. Ministro da Justiça de Angola pelo excelente recepção que tem dado ao projeto ao longo de todo o seu percurso, não apenas nesta fase final do encerramento, mas o Ministério da Justiça de Angola, primeiro com o outro Sr. Ministro, agora com o Sr. Queiroz, Francisco, tem sido um parceiro essencial na concretização deste projeto. E quando digo isto, digo porque estou juntamente com o Conselheiro Nuno Coelho, desde o início do projeto, desde o desenho do projeto, há cerca de 6 anos, a acompanhar tudo aquilo que tem sido, por um lado, o seu diagnóstico, depois o seu desenho e, finalmente, a sua execução. E, portanto, também gostaria de agradecer e cumprimentar todos os membros da mesa, mas permitam apenas um parênteses para agradecer às equipas do PACED, concretamente às duas equipas que ao longo dos 6 anos executaram este projeto, coordenadas por duas pessoas diferentes, primeiro pela doutora Maria Teresa Santos e depois pelo doutor João Pedro Campos, e com um trabalho magnífico, ambos em fases difíceis e diferentes do projeto. Não podia deixar de o fazer porque como referi, estou desde o início no projeto e sem eles nada disto seria possível. 6 anos passados, desde que se iniciou concretamente a execução do projeto, e estamos praticamente no fim, como sabem, cabe-me dar uma perspectiva rápida e breve sobre o terceiro resultado do projeto. Esse terceiro resultado tinha como tema, enfim, um pouco pomposo, o reforço da cooperação regional e internacional, fomentando redes colaborativas entre profissionais. Isto é um tema pomposo e foi um tema que nos deu eu diria, provavelmente o tema de mais risco. Mais risco porque nós queríamos proporcionar um desafio a quem trabalha no sistema de justiça, mas também quem interfere ou quem desenha o sistema de justiça nos vários países. E por isso é que os destinatários deste terceiro resultado não eram apenas juízes, procuradores, magistrados do Ministério Público, polícias e investigadores financeiros. Eram também titulares de cargos políticos, nomeadamente parlamentos e governos que têm as responsabilidades soberanas em cada um dos países de desenharem as políticas públicas. E são eles os donos, entre aspas, das políticas públicas de cada um dos países. E, portanto, era um risco enorme avançar para um projeto que, efetivamente, envolvesse todos estes destinatários. Porque em muitos países, não tem a ver com países da África, da Ásia, da Europa, do resto do mundo, em quase todos os países, por regra, há muito pouco diálogo entre as instituições dos poderes judiciais, legislativos e executivos. Nestas áreas, muitas vezes, andam de costas voltadas. E, portanto, o risco era grande. Mas foi um risco, eu diria, que se tentou fazer para desbloquear processos na implementação das políticas de justiça nestes países. Eu não vou, vou passar por cima dos resultados em números que já foram demonstrados hoje no primeiro vídeo que foi apresentado, deixo a imagem dos números que falam por si e que hoje foram ao longo do dia aqui evidenciados, mas acho que seria provavelmente necessário ter um engenho do romancista para colorir esses números de uma outra forma que eu não tenho. Mas gostava de demonstrar, sobretudo, aquilo que um observador externo teve em função da efetividade destes resultados. De uma forma muito breve, vou ser mesmo muito breve. Vejamos, por exemplo, os chamados fóruns de reflexão, partilha e criação de redes colaborativas. Outro desafio complicado, outro desafio que numa primeira fase foi olhado, enfim, com alguma reserva, mas eu pergunto e deixo a pergunta para depois ser eventualmente respondida por quem assim o entender. A realidade como a recuperação de ativos ou a cooperação internacional em matéria penal
entraram no discurso legislativo de todos os países dos últimos 5 anos. E provavelmente algumas destas matérias pura e simplesmente não eram discutidas. Quantos dos senhores procuradores, dos senhores polícias, dos senhores juízes, dos senhores investigadores criminais não beneficiaram já nos últimos 3, 4 anos, não apenas da lei, e sublinho isso, não apenas da lei, mas da capacidade que têm hoje de entender o fenómeno numa perspectiva global da recuperação de ativos, por exemplo, ou da cooperação internacional em matéria penal. Nomeadamente através do relacionamento com outros colegas de outros países. Qual de vós hoje pode negar, por exemplo, a importância dos encontros de Haia, dos senhores procuradores, dos encontros na Ilha do Sal, a propósito da recuperação de ativos, dos sistemas de partilha de conhecimentos que tiveram, por exemplo, nos encontros de Coimbra, por parte dos senhores juízes, nos encontros que tiveram em Porto Alegre, por parte também dos senhores juízes. Pergunto e deixo a pergunta para quem beneficiou deles e saber até que ponto é que estes mecanismos, estas pontes que foram criadas, não foram depois essenciais para resolverem problemas concretos. Deixo-vos a resposta. Sobre a partilha das informações financeiras, nós temos nesta mesa um exemplo claríssimo de uma unidade de informação financeira notável dos países, a doutora Brito, esqueci do outro nome, Francisca Brito, peço-lhe imensa desculpa, mas sobre a partilha de informações financeiras, nomeadamente aquilo que existia há 5 anos atrás e aquilo que existe hoje. Para quem está no terreno, vejam as diferenças significativas sobre aquilo que efetivamente nós detectámos quando aqui chegámos, há 6 anos, e aquilo que é hoje a realidade em todos os países. Sobre as técnicas de investigação criminal, e há pouco o Dr. Domingos Correia falou, por exemplo, no âmbito do tráfico de estupefacientes, que é uma coisa muito pouco esquecida ainda, mas aquilo que se passou a propósito do conhecimento de mecanismos de investigação criminal, envolvendo, por exemplo, o Centro de Análise e Operações Marítimas de Narcóticos, que é um instrumento poderosíssimo no tráfico marítimo de droga, e que até agora era muito pouco conhecido dos próprios profissionais, e que partilharam e que acabaram por beneficiar deste conhecimento. Enfim, tudo isto nos permitiu ter uma dimensão notável de conhecimentos e de partilha de conhecimentos, não apenas técnicos, mas sobretudo um partir de pontos entre profissionais de várias áreas, que muitas vezes não faziam ideia nenhuma de como é que se partilhava. Aliás, sublinho o que disse há pouco o Dr. Domingos Correia da Guiné-Bissau, quando, numa ação de formação em Lisboa, alguns senhores juízes manifestaram muitas reticências em terem formação conjuntamente com polícias de investigação. Ao fim de 3 dias, todos eles, com exceção, diziam: senhor doutor, isto foi a melhor coisa que nos aconteceu, porque nós começámos a trabalhar e a conhecer matérias profissionais que até agora não conhecíamos. Eu, juiz, não sabia nada de investigação criminal, polícia de investigação criminal, desconhecia completamente, por exemplo, as questões da prova e como se avalia a prova em julgamento. E isto é fundamental para participarmos e para partilharmos a nossa atividade profissional. Um outro tópico que tinha a ver com os encontros de conhecimento e partilha, que envolviam exatamente as personalidades, os sujeitos de cariz eletivo, nomeadamente legisladores, governantes executivos, órgãos de polícia criminal, magistrados do Ministério Público, juízes, e aqui sublinho, em debates inovadoramente conduzidos por outras instituições independentes, como o Centro de Estudos Sociais, colocaram-se e foram colocados frente a frente para discutirem à porta fechada, entre eles, problemas essenciais na articulação da investigação criminal, por exemplo, ou na coordenação das políticas de investigação criminal. Isto foi a primeira vez que foi feito em termos de conhecimento. Ou seja, e estou quase a terminar, a consolidação do Estado de Direito, que obviamente tem separação de poderes de uma forma muito clara entre o poder executivo, legislativo e judicial, e também a parte administrativa,
mas não pode funcionar sem o conhecimento e sem a confiança de quem neles trabalha e sem se conhecerem mutuamente. Esse conhecimento e essa confiança foi absolutamente essencial em todo este projeto, que vai terminar, terminar em termos de resultados, através da plataforma eletrónica, que já foi aqui referida, e que, ainda que não esteja já totalmente concretizada, por razões procedimentais, é essencial e indispensável para concretizar e deixar no terreno aquilo que é o essencial do que foi feito ao longo destes anos. Nós, com alguma ironia, e peço desculpa por aquilo que vou referir, mas era uma joke que nós chamávamos a plataforma, era o filho do Passer, ou seja, era aquilo que iria ficar. A plataforma, que já aqui foi referida, a plataforma de formação e de comunicação, é uma ferramenta essencial no âmbito da revolução digital que nós hoje temos nos tribunais. E sem ela não pode haver futuro. E por isso é que o próprio futuro do projeto, que está quase no fim, como sabem, vai deixar este filho, esta clara possibilidade de, a partir daqui, as coisas serem feitas de outra forma. Vou terminar salientando apenas aquilo que me pareceu, e já referi, mais relevante ao longo destes 5 anos. É que as afinidades eletivas que foram criadas por todos estes intervenientes, e já foi aqui referido isso, parece-me, pessoalmente, a questão mais estrutural em todo o projeto que agora está em fase terminal. Foi esta confiança entre todos os profissionais que levou, que se construiu ao longo de vários tempos e que vai continuar a ser construída, mas que, no fundo, assumindo que cada um tem as suas funções diferenciadas na própria orgânica judicial, na própria orgânica política, mas que têm todos que trabalhar para um bem comum. E este reforço da confiança do Estado de Direito não pode terminar. Não pode terminar. E por isso é que, no fim quase da linha, deixávamos o desafio, não propriamente de um PASSED 2, 3 ou 4, isso não nos importa, mas sobretudo que a partir daqui, e hoje foi dito de manhã isso através quer das intervenções da senhora embaixadora da União Europeia, quer através de outras intervenções, a constituição de uma iniciativa de acompanhamento sobre a implementação do Estado de Direito e da governação da Organização da Justiça no âmbito dos países de língua oficial portuguesa, não é uma semente que gostaríamos de deixar para que fosse concretizada a médio prazo. Ou seja, o Estado de Direito não é um dado adquirido, nem aqui, nem na Europa, nem nos Estados Unidos. Nós, no ano passado, vimos o Senado americano ser invadido às 21h30 da noite por um bando de energúmenos, na maior democracia do mundo. Nós temos visto na Europa países com estruturas democráticas muito solidificadas serem postas em causa essas estruturas por via da manipulação ou da tentativa de manipulação da independência do Poder Judicial. Isto demonstra-nos que o Estado de Direito não é uma aquisição, não é um aqui, não é uma aquisição que esteja sedimentada. É preciso monitorizar, é preciso que isto continue a ser uma ambição legítima de todos os cidadãos que vivem nos nossos países. Eu digo nossos porque não apenas dos países destinatários deste projeto, mas dos países oficiais de língua portuguesa. Este é o desafio que deixamos e, no fundo, gostaria de dizer o seguinte, acho que no discurso o importante é levá-lo a termo. E julgo que no PASSED esse foi o nosso discurso, foi levá-lo a termo. Muito obrigado. Muito obrigado.